Uma das coisas mais fundamentais da existência da gente, aliás, recai numa esfera mais profunda do que a do fundamental, vai para a dimensão das coisas essenciais. E tem a ver com identificar, saber, discernir e acolher a verdade do que seja, de fato, realidade onde a gente é forçado a viver, a existir. Aqui, onde estamos e com o que somos e cercado do que cercados somos. Mas pouca gente admite o que seja isso, o que se deva identificar como realidade. Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que todos nós tratamos com uma quantidade imensa de irrealidades, apelidadas por nós de importâncias, de factualidades, e damos a tais coisas significados que, destrinchadas, essas coisas não têm, mas que são as razões da nossa vida. Aquelas pelas quais a gente briga, sofre, disputa, se ofende. São normalmente essas coisas que não têm nenhum significado. Porque a gente corre atrás de vento. A gente se deixa possuir por coisas que a gente chama de meu direito, minha honra, ou minha oportunidade de alcançar ou de ser alguém, ou seja lá o que você queira. São muitos os disfarces desses enganos. E, quando percebemos, estamos atolados nisso e não sabemos nem, na prática, qual o significado de tais coisas, exceto que nós ficamos completamente possessos por aquilo ali, ou por aquelas coisas. Eu estou dizendo isto porque, para mim, uma espécie de E é igual a MC ao quadrado do Evangelho, uma das equações do Evangelho, com uma equivalência no Evangelho que E MC ao quadrado tem na física, é a afirmação de Jesus de que no mundo nós teremos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Contra a aflição, bom ânimo. A aflição é inevitável. Teremos. Isso é certo. Tivemos, temos e teremos. Sempre. Muitas. Diversas. Mas tende bom ânimo. Uma certeza de que existe uma produtividade no processo dentro de mim, se eu aprender a lidar, a passar, a processar e seguir. E o final é: eu venci o mundo. Aqui no texto sobre o qual eu quero falar um pouquinho hoje à noite, que é Mateus, no capítulo 10, há uma expressão de Jesus que é sobre aquela que eu desejo mais assertivamente mencionar, que é a seguinte: e quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Eu acho extraordinárias essas
aparentes contradições do Evangelho. De um lado, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tereis aflições. De um outro lado, não cuideis do que haveis de fazer, de como havereis de lidar com essas coisas, nem o que nelas havereis de dizer. Aparentemente, não tem nenhum choque tão grande, mas é profundo o choque, porque até a tentativa de ter bom ânimo diante da tribulação demanda um determinado exercício da minha parte. Aflições existem, mas deixa eu me levantar e me animar e prosseguir. Mas, de outro lado, quando esse dia chegar, essas horas chegarem, não cuideis de como, do processo, do modus operandi, e nem do que haveis de dizer, de explicar. A aflição é certa e a despreocupação deve ser absoluta. É o que Jesus está ensinando. Para provar o que eu estou dizendo, aqui no contexto desse texto de Mateus 10, do verso 16 em diante, a gente vê isso reafirmado. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Muita aflição. E mando vocês com o descuido de quem envia ovelhas para o meio de lobos. Que é o que ninguém faz. É como enviar as pobres galinhas para a raposa. Mas eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. A natureza de vocês é esta. Vocês são enviados como cordeiros de Deus no meio dos lobos. Sede, portanto, por causa disto, porque vocês são ovelhas no meio de lobos, nas aflições patrocinadas pelos lobos, sede, por causa disso, prudentes como as serpentes. E simples como as pombas. Ovelhas prudentes como serpentes, embora simples como as pombas. O extraordinário do Evangelho são essas hibridizações inconciliáveis que ele propõe. Ovelhas vão para o meio dos lobos com poder, quando elas vão com a prudência das serpentes e as simplicidades das pombas. Tem de bom ânimo. E o bom ânimo você é um cordeiro. Tem de bom ânimo. E o bom ânimo é esse. Você pode ser prudente. E você pode ser simples. E isso vai qualificar você para a travessia. Para as aflições implacáveis e inevitáveis. E para as contingências e para os cercos perigosos da vida, difíceis. E acautelai-vos dos homens. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vos envio como cordeiros, ovelhas, para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens. Acautelai-vos dos homens. Prudentes como as serpentes, simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens. É interessante, não há nenhuma menção ao diabo, nem antes e nem depois, mas há aos homens. Não se diz acautelai-vos do diabo, embora haja contextos onde se diga isto. Mas a grande ênfase de Jesus não é
cuidado com o diabo, é cuidado com os homens. Os lobos são os homens. Esses por meio dos quais eu vos envio. No meio dos quais tereis que viver e atravessar. Entre os quais tereis aflições. Mas tende bom ânimo. O bom ânimo é a qualificação dessa natureza que eu digo a vocês que pode constituir o bom ânimo. Esse bom ânimo é feito disto. Dessa natureza de cordeiro, que é prudente como as serpentes, simples como as pombas e não é ingênua. Acautelai-vos dos homens, tereis aflições. Tende bom ânimo, mas acautelai-vos dos homens. Porque eles vos entregarão, eles vos açoitarão, vos maltratarão, vos oprimirão. Eles usarão instâncias legais como tribunais, ou religiosas como sinagogas, ou qualquer que seja a estrutura opressiva, eles se servirão também disto. E quanto mais vocês forem como cordeiros no meio de lobos, prudentes como serpentes, simples como pombas, acautelados dos homens, sabendo que a realidade é constituída do que ela é constituída, porém, não negociando, não barganhando em tempo algum, a qualidade e a natureza dessa vida que escolheu ser ovelha desse pastor, cordeiro nesse processo, tanto mais quanto vocês sejam assim, ou seja, tanto mais quanto vocês vivam em meu nome, tanto mais vocês serão entregues para lhes servir de testemunho. Quando essas coisas acontecem, quando a mente da pessoa não está pensando apenas com as categorias do horizonte ilusivo, mas percebe o que está por trás do que aí existe, sabe que todas essas coisas constituem uma oportunidade de produzir um testemunho, uma resposta da vida à existência. A minha resposta, a sua. E que resposta é essa? Portanto, quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que, a vez de falar, porque naquela hora vos será dado. Agora olha aqui para mim. Você sabe que é justamente aqui que reside o maior de todos os desafios. Porque para viver assim, você precisa de confiança. Senão, não dá nem para começar. Confiança. Para não cuidar de como ou o que. De não se preocupar com a insanidade proposta. A loucura, a raiva, o ódio, a ferocidade, a voracidade perversa de lobos, que aqui são descritos, muitos deles, em instâncias de profundo poder e oficialidade. Tribunais, sinagogas, aqui diz, quando vos levarem perante governadores, acautelai-vos dos homens, dos poderes. E para viver isso tudo, é preciso ter o que nos falta totalmente, na maioria das vezes, que é confiança. Imagina o que é aceitar e viver assim. Ser enviado como cordeiro para o meio dos lobos. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas eu estou mandando vocês, parece que de maneira inconsequente, como cordeiros para o meio dos lobos. E a defesa de vocês é esta: prudência, simplicidade,
autenticidade e confiança. Não cuideis de como nem o quê. Confiança é a mais difícil de todas essas realidades. E é aquela sem a qual nada do que o Evangelho propõe pode se tornar real na vida de um ser humano. Sem confiança, sem esse descanso, nada do Evangelho, nenhum desses poderes e promessas de que vá, é aflitivo, não tema, atravesse, tem de bom ânimo, olhe para mim, eu venci o mundo, mas eu envio vocês como ovelhas por meio dos lobos. O que protege vocês é andarem com prudência, com simplicidade e em confiança. O escudo de vocês é confiança. E o poder de vocês é descanso. Parece tão patético quando a gente compara com os estímulos à nossa volta, que é: estude quem você vai ser, se pré-produza, se disfarce atrás de alguma coisa, de alguma imagem, de alguma projeção, de alguma construção. Estude como, o máximo que você possa. Ensaie o quê? Até você não poder mais. Construa a sua apresentação. Chegue potente, forte, poderoso. É assim que você tem que chegar. Com tudo preparado. Parece uma apresentação numa empresa, onde já está pré-estabelecido que quem vai te examinar espera que você apresente aquelas coisas. E você, portanto, apresenta o que esperam que você apresente. E não tem nada a ver com quem você é. Mas tem gente que acaba levando isso para o resto e para o todo da existência. E aí ficam esperando significação pessoal, que pode vir de fora por afirmações de terceiros, do jeito que venha, mas não ocupa aquele lugar de verdade que a gente sabe que não foi ocupado em nós. Não fomos nós, não era eu, não tenho sido. Aí, portanto, vazio. Ou qualquer outra coisa. Nada, porque nada constrói identidade genuína na gente. Se existir essa obrigação de como ou que, se for qualquer outra coisa que não seja a natureza que eu disse que quero abraçar, que é essa de um discípulo do Evangelho, que vive com prudência, com simplicidade, em confiança. Aí, e só aí, quem eu sou, brota na confiança, no descanso. Minha melhor cara, porque é minha. Minha melhor identidade, porque é a única. Meu melhor charme, porque é verdadeiro. Meu melhor poder, porque é o que de mim emana. Minha melhor versão, porque será quem eu sou. Mas para isto, eu tenho que me largar em confiança para entrar nesse descanso que me liberta de dentro para fora, para eu não viver como quem apenas cuida de como e o quê. Sem liberdade para ser. Que será sempre a minha manifestação melhor, mais poderosa, mais verdadeira, a única invencível, a única onde cabe bom ânimo para vencer o mundo.
Olha aqui. Não só é somente nesse ambiente, nesse bioma do Evangelho, que isso pode crescer na gente, se desenvolver no ambiente do coração, do ser da gente, a minha identidade, mas é também aí que se estabelece cada vez mais a diminuição de toda e qualquer ansiedade, que é outra coisa que nos come o dia inteiro. Ansiedade. De como e o quê, de como e o quê. E mais a angústia paranoica dos lobos. Olha os lobos, os lobos. Aí Jesus diz, olha, eu é que estou enviando vocês. A menos que eu seja louco, eu devo saber o que eu estou fazendo. Vão como cordeiros de Deus. Vão. Essa é a identidade essencial plantada em mim, a de um cordeirinho de Deus. Quem eu sou é construído a partir dessa essência. A sabedoria é desenvolvida, a prudência, a partir dessa essência. A simplicidade é desenvolvida a partir dessa essência. E esse descanso, essa confiança, é construída a partir dessa essência e dessa entrega. De se deixar enviar e de crer que esta é a única natureza que pode vencer o mundo. Não vá fazer um curso de lobo no inferno, porque você já tem feito muitos e tem dado no que tem dado. Tem dado no que tem dado. Mas a ansiedade se dissolve cada vez mais aí. Eu não estou falando de ansiedade por desordens químicas, detectáveis em laboratório, por fases da vida. Eu não estou falando também da sua TPM ou da menopausa de ninguém aqui. E de desordens químicas dessa natureza. Eu estou falando daquela ansiedade essencial. Ela se dissolve quando você vira um cordeiro de Deus. E se entrega. Eu terei sabedoria e prudência. Eu andarei na minha simplicidade. Eu não serei uma performance. Eu não me entregarei à preocupação de como ou o quê o dia inteiro. A minha existência não será um ensaio de quem eu não sou. Eu sou um cordeirinho de Deus. E viverei nessa confiança. É aí que a sua genuína identidade vai aparecer cada vez mais. E o melhor de você vai crescer, vai brotar, vai explodir. Os talentos que você recebeu vão se multiplicar naturalmente. Porque o Evangelho só pode crescer nesse ambiente. E ele só apresenta e realiza o seu fruto nesse ambiente interior. Qualquer outra tentativa de experimentar o significado do Evangelho vivendo contra esse fluxo é loucura. Você está perdendo seu tempo. Confiança e descanso. Agora imagina só. Se a gente começa a se entregar mesmo, a andar em confiança. E encontrar cada dia mais descanso. O que altera na existência da gente, a revolução que descanso, que nasce da confiança, pode brotar na gente, fazer brotar a segurança, a autenticidade, a liberdade, a verdadeira força. A mais
genuína alegria, o mais forte bom ânimo. E a mais naturalmente garantida de todas as vitórias. Sabe por quê? Porque no fim, a vida da gente só encontra o fruto satisfatório se tudo culminar em paz. Se não te levar à realização de paz, nada deu certo na existência da gente. Nada. Eu tenho que crescer nessa direção. Essa é a bandeira final dessa vitória, o fruto último, essa paz. É o único salário existencial válido e felicitador, é essa paz para o coração. Se não for assim, se não crescer nessa direção, não é evangelho. Para crescer nessa direção tem que ser assim. Não tente inventar nenhuma outra natureza, a única que carrega a semente dessa paz é a que não quer competir com lobos, mas a que se assume como um cordeiro de Deus enviado para a vida. Que vai viver com sabedoria, com simplicidade, com confiança, onde vai brotar a sua mais genuína identidade, aonde dia a dia se dissolverá cada vez mais toda ansiedade, e aonde a grande coroa da vida é paz. O mais ilude, mas nunca satisfaz. Vamos ficar em pé.